Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa última aula sobre Getúlio Vargas. Prometo que ele não vai mais voltar para assombrar a gente. Era isso. Essa é a última aula onde a gente vai falar sobre o segundo governo do Vargas. Bom, gente, dando continuidade, então, que a gente viu na aula passada, né? O Getúlio Vargas ele vai ser nosso presidente por 19 anos, apenas, né? Dentro do modelo presidencial, né, da República, ele é o cara que mais tempo vai governar o Brasil. Ele só vai perder no geral para o Dom Pedro II, que era imperador e que ficou mais tempo. Mas o Vargas fica mais tempo até do que o Dom Pedro I, que foi nosso primeiro imperador. Nos primeiros 15 anos, então, a gente viu que foi um governo sem democracia, né? Ele entrou a partir de um golpe de Estado e lá ficou por 15 anos. E depois, então, ele volta para o governo como presidente eleito em 1950, onde ele vai ficar mais 4 anos. O mandato de presidência naquela época era de 5 anos, então, teoricamente, ele deveria ficar até 1955. Mas algumas coisas acontecem nesse meio do caminho. O segundo governo ele vai ser bem tumultuado, né, com tendências bem nacionalistas, criação de estatais importantes como a Petrobras e muito babado, confusão e gritaria, gente. Vocês vão ver nessa aula. Bom, alguns historiadores eles chamam o governo do Vargas de governo populista. O que seria um governo populista? Basicamente, é uma tendência política onde o presidente tem muito apelo popular, em virtude dos benefícios que ele dá para a população. Então, por exemplo, no caso do Vargas, como ele dá a lei trabalhista, a gente viu já na aula algumas semanas a gente viu uma aula sobre o governo do Estado Novo e a gente viu que eles investiam muito na propaganda, ou seja, ele criou uma imagem muito popular. Então, só que uma característica é por trás dessa imagem popular, por trás desse benefício que ele dá para as pessoas, ele também está alinhado com os interesses da classe dominante. E acaba, então, manipulando a massa de pessoas, né? Então, ele vai lá, dá a lei trabalhista, mas por trás ele não é tão bonzinho quanto parece ser. Isso seria um governo populista, então, com esse apelo popular, manobrando, né, manipulando as massas, mas por trás também beneficiando as classes dominantes. Isso seria, então, mais ou menos o que é um governo populista e que o Vargas tem características bem fortes desse tipo de governo. Bom, nesse segundo mandato, né, a gente tem alguns acontecimentos importantes. Talvez o mais conhecido seja a criação da Petrobras. Né? Então, como ele era um governo nacionalista, ele vai defender que a economia deveria estar a cargo do governo. Então, ele vai criar muitas empresas importantes do governo, né, relacionado à exploração das nossas riquezas naturais. E a Petrobras, então, vai vir nesse meio aí. Eles vão lançar a campanha O Petróleo é Nosso, em 1953, e que vai trazer, então, isso, né, trazer uma certa independência do petróleo internacional, apesar de que, né, hoje a gente sabe que o Brasil não é autossuficiente em petróleo. Mas, naquele momento, vai ser uma grande conquista, né, criar a Petrobras, e o direito, então, de explorar, pesquisar e refinar o petróleo vai ser do governo através dessa estatal. Aqui vocês têm uma imagem que saiu na época, né? Era a terceira Convenção Nacional de Defesa do Petróleo. E aqui, então, a gente tem o Brasil, monopólio estatal aqui, ou seja, o Estado, né, o governo, e aqui o petróleo, ou seja, o Brasil com o governo explorando o petróleo. Bom, só que esse governo ele teve, na verdade, mais crise do que coisas importantes, né? Aliás, coisas legais. A crise também foi importante. E a postura nacionalista do governo ela vai acabar desagradando alguns grupos, especialmente pessoas que estavam alinhados com interesses estrangeiros, como militares e industriais que tinham acordos financeiros importantes com outros países. Então, essa postura nacionalista e essa postura de concentrar a economia nas mãos do Estado vai levar a uma insatisfação de vários grupos. Além disso, a gente vai ter uma crise econômica que vai levar a uma inflação cada vez mais crescente. Então, na inflação, por exemplo, não sei se vocês sabem o que é inflação, mas é mais ou menos assim. Hoje eu tenho, sei lá, na minha época de adolescente, uma Coca-Cola de 2 litros custava R$ 2,50. Então, com R$ 2,50, eu ia lá e comprava uma Coca-Cola de 2 litros. Hoje em dia, uma Coca-Cola de 2 litros vai sair mais de R$ 5,00, né? Ou seja, o meu R$ 2,50 hoje vai comprar, no máximo, uma latinha de Coca e olhe lá.
Isso é inflação, né? O nosso dinheiro fica igual e as coisas começam a ficar cada vez mais caras. Então a gente perde um pouco essa possibilidade, esse poder de aquisição, né, de poder comprar. Então, isso começou a rolar. Então, a gente tem grupos infelizes, né, que não estavam curtindo o governo por conta dessa postura nacionalista. A gente tem uma crise econômica, a gente tem vários opositores se manifestando publicamente e a gente vai ter um estopim que vai levar a crise a lugares extremos. Qual é o estopim? A tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um jornalista carioca, opositor do Vargas, que vivia falando dele no jornal. E aí, num belo dia, no início de agosto de 54, ele sofre um atentado na rua Toneleiro. Ele não é morto, ele consegue sobreviver, mas o segurança dele foi morto. Na época, gente, óbvio, né? O principal inimigo declarado dele era o presidente Vargas. Então, foi feita investigação e descobriram que o cara que matou, né? O cara que fez o atentado, estava ligado ao governo Vargas. E aí, então, começa uma crescente pressão política para que o presidente renuncie, saia da presidência, né? Gente, tem um filme chamado, eu acho que é Getúlio, o nome do filme. Se eu não me engano, ele tá na Netflix. Eu vi ele em algum lugar esses dias. Mas o nome do filme é Getúlio. E ele conta essas últimas horas de Getúlio Vargas. Então, desde o atentado da Rua Toneleiro até o fim, né? O fim dele. Tem esse. Conta como é que foi todo esse desenrole político que teve ali, né? Essa pressão política para que ele renunciasse. Só que o que ele fala? Alguns dias depois, ele dá uma entrevista onde ele fala: só morto sairei do catete. Catete é a residência, a sede da presidência do Brasil naquela época, não tinha Brasília ainda, ficava no Rio de Janeiro, e era onde o presidente morava também. Ele dá essa entrevista e alguns dias depois, no dia 24 de agosto de 54, ele se suicidou no quarto dele, no Palácio do Catete, com um tiro no peito. Tem várias teorias da conspiração, é lógico, dizendo que ele não se matou, que ele foi morto e por aí vai, mas né, o que se sabe é que ele se suicidou e que ele deixou uma carta testamento, onde ele fala sobre os motivos que levaram ele a se suicidar. Essa carta vai ser um trabalhinho para vocês fazerem essa semana, vocês vão receber atividade com essa carta. E a morte dele, gente, eu posso dizer para vocês que gerou uma grande comoção popular, então a gente sabe né, que apesar de tudo, Getúlio Vargas tinha um apelo popular muito grande, as pessoas realmente curtiam ele, né? Muitas pessoas. Então, ele se suicidar no meio do governo dele, porque ele estava sendo pressionado a renunciar, vai causar uma comoção muito grande. Tem várias imagens, enfim, do velório dele, muita gente nas ruas, né? Aqui a gente tem algumas imagens, ó. Aqui o Brasil está de luto, enfim, aqui é uma imagem de manifestação nas ruas, as pessoas de luto com relação a ele, né? E aqui a notícia do jornal, a nota oficial, enfim, dizendo que ele tinha se suicidado. Ó, o chefe do governo desfechou um tiro no coração nos seus aposentos. Hoje, o Palácio do Catete, gente, ele é o Museu da República, no Rio de Janeiro, e o quarto onde ele se suicidou é parte do museu, e vocês podem ver a cama e o pijama dele com o furo no peito, onde passou a bala, está exposto também nesse museu. Enfim, agora acabou Getúlio Vargas, né? Ele se suicidou, foi isso. Então foi um presidente que ficou muito famoso no Brasil, disparado, ele deve ser o presidente da República mais conhecido, né, por todos. Ele ficou então 19 anos no poder. Ele criou coisas boas, como lei trabalhista, como o direito das mulheres de votar, né? Mas também ele vai ser um governo muito ditatorial, autoritário, com tortura, opositores, assassinatos, enfim, e que acaba desse jeito meio ruim, né, com o suicídio dele em 1954, ok? Então era isso, gente. Espero que tenham entendido e curtido estudar Getúlio Vargas. Beijo.